Se você chegou até aqui, não é por acaso. O céu se move de maneiras que muitas vezes não compreendemos, e hoje você foi chamado a ouvir algo que pode mudar a forma como enfrenta suas batalhas. Existe um olhar voltado para você agora, não de um homem comum, mas do próprio arcanjo Miguel. Ele que permanece diante de Deus não volta sua atenção a todos de uma só vez, mas escolhe momentos específicos para manifestar sua presença. E neste instante, ele olha para você. Pergunte a si mesmo, por que justamente agora? Por que em meio às suas dores, às suas dúvidas e à sua sensação de abandono, essa mensagem chega até você? A resposta não está no acaso, mas na providência divina. O Senhor envia Miguel não como um símbolo distante, mas como um defensor real que conhece suas lutas, que escuta os gritos que você talvez nunca tenha dito em voz alta, que percebe as feridas que você tenta esconder até de si mesmo. A Escritura revela que Miguel é o príncipe das milícias celestes, aquele que enfrentou a antiga serpente e a lançou ao abismo com a força do grito eterno. Quis-o-te Deus. Quem é como Deus? Se ele foi capaz de derrotar o dragão primordial, não estaria ele também agora disposto a enfrentar o que oprime a sua alma? Não seria sua missão se colocar ao seu lado justamente quando você sente que não tem forças para resistir? Não permita que a dúvida confunda o que o céu já determinou. Você foi escolhido para ouvir esta oração hoje, e não outro dia, não em outro momento, mas neste agora. Porque há uma batalha que talvez você já não queira mais lutar, e é aí que Miguel se levanta como guerreiro ao seu favor. Ele não espera que você seja forte, pois sua força vem de Deus. Ele não exige que você compreenda tudo, apenas que confie. E enquanto você ouve, lembre-se, não é apenas um vídeo, não é apenas uma oração gravada, é um encontro, é o céu que desce até a sua realidade para dizer que você não está sozinho. É Miguel que se coloca diante de você com a espada flamejante da justiça divina, não para ferir, mas para libertar, não para intimidar, mas para proteger. E você precisa decidir se aceita essa verdade agora. Porque se Miguel combateu e venceu nos céus, ele também pode combater e vencer no íntimo da sua vida. Este é o instante em que o céu declara: você é escolhido, você é guardado, você é amado. Reflexão espiritual. Quem é o arcanjo Miguel para você hoje? Você já se perguntou quem é o arcanjo Miguel não apenas na história da igreja, mas na sua própria vida, hoje, neste exato momento em que você ouve estas palavras? Muitos o conhecem como o príncipe dos anjos, o líder dos exércitos celestiais, o vencedor da antiga serpente. Mas quantos já pararam para pensar que sua missão vai além de uma luta cósmica distante? Ele é enviado também a você, ao seu coração, à sua casa, às suas batalhas escondidas, aquelas que talvez ninguém mais conheça, mas que consomem a sua alma. O arcanjo Miguel não é apenas uma figura da devoção. Ele é uma presença viva, ativa, que se coloca diante de você para defender aquilo que é precioso aos olhos de Deus: a sua vida, a sua fé, a sua salvação. Pense com sinceridade. Qual é o dragão que hoje se ergue contra você? Para alguns, esse inimigo tem a forma do medo que paralisa, que sufoca a coragem de dar o próximo passo. Para outros, é a culpa que se arrasta como uma corrente pesada, impedindo que o coração encontre a paz. Há ainda quem lute contra a solidão, essa sensação de vazio que corrói a esperança e faz acreditar que ninguém realmente entende ou se importa. E há também aqueles que enfrentam tentações incessantes, ciladas que parecem maiores do que a própria força. Esses dragões mudam de rosto conforme o tempo, mas a essência é sempre a mesma. Querem roubar a sua fé, querem enfraquecer a sua confiança, querem afastá-lo de Deus. Mas recorde-se do que aconteceu no princípio, quando houve guerra no céu. Miguel não hesitou.
não se deixou intimidar pelo tamanho do inimigo. Ele se ergueu com a autoridade de Deus e proclamou: Quis-o-te Deus? Quem é como Deus? Essa pergunta não é apenas um eco do passado, mas uma verdade eterna. Porque diante da grandeza de Deus, todo inimigo perde a força. Nenhum orgulho, nenhuma tentação, nenhum espírito de confusão pode permanecer firme diante daquele que é o Senhor de todas as coisas. E quando Miguel levanta esse brado, ele não o faz apenas diante dos anjos, mas hoje, diante da sua vida, diante do que ameaça o seu coração. Você pode perguntar a si mesmo: se Miguel é tão poderoso, por que ainda sinto medo? Por que ainda enfrento tentações? Por que parece que as batalhas não terminam? A resposta não está em ausência de proteção, mas no mistério da fé. Deus permite que o combate exista, não para que você seja destruído, mas para que aprenda a confiar, para que descubra que não é pelas suas próprias forças que vencerá, mas pelo auxílio que vem do alto. É nesse ponto que o arcanjo Miguel se torna o defensor fiel. Ele não substitui a sua decisão de crer, mas fortalece a sua alma para que não sucumba diante das mentiras do inimigo. Ele é aquele que luta não em seu lugar, mas ao seu lado, garantindo que, mesmo ferido, você não seja derrotado. Imagine a cena agora. Você está cercado por escuridão, dúvidas, dores, mas então surge uma luz intensa que dissipa as trevas. No centro dessa luz, Miguel aparece com a espada flamejante erguida, não para lhe ferir, mas para cortar os laços que o aprisionam. Essa espada é símbolo da justiça divina. É sinal de que Deus não abandona aqueles que invocam o seu nome. Miguel não age por si mesmo, ele age porque foi enviado pelo Senhor. E sua missão é clara: proteger, libertar, conduzir. Ele não olha para você como um fardo, mas como alguém digno de ser defendido, porque foi redimido pelo sangue de Cristo. Agora pergunte ao seu coração: qual voz tem sido mais forte em sua vida? A voz que o acusa, que insiste em dizer que você não vale nada, que não há saída, que tudo está perdido? Ou a voz que proclama incessantemente que você é amado, guardado, escolhido? O arcanjo Miguel está aqui justamente para silenciar as acusações e trazer de volta a verdade. Você não é fruto do acaso, não é condenado às trevas. Você foi criado para a luz, e essa luz é Cristo. É por isso que Miguel se levanta, porque sua missão é conduzi-lo novamente ao coração de Deus. Não pense que suas quedas o afastam da proteção de Miguel. Ao contrário, ele conhece as vezes que você caiu, mas também conhece as vezes que se levantou. Ele sabe dos dias em que a fé parecia impossível, mas mesmo assim você buscou uma palavra de esperança. Ele é testemunha da sua luta, mesmo daquela que você nunca contou a ninguém. E é exatamente por conhecer suas feridas que ele se mantém ao seu lado, vigilante, atento, porque sabe que o inimigo não desiste facilmente. Mas lembre-se, por mais que o mal seja insistente, a fidelidade de Deus é maior. E Miguel é prova viva dessa fidelidade, um sinal visível do cuidado invisível do Senhor. Talvez hoje o peso sobre você seja imenso e tudo em sua mente diga que não há mais forças. Mas é nesse exato momento que a voz do arcanjo Miguel ressoa. Quem é como Deus? Essa pergunta não é apenas um desafio, é um convite. Ela o convida a abandonar a confiança em suas próprias forças e a reconhecer que o poder de Deus é suficiente. Diante dessa proclamação, não há cadeia que permaneça fechada, não há sombra que resista à luz, não há mentira que possa sufocar a verdade. O inimigo pode até rugir, mas diante de Deus, ele já está derrotado. E Miguel, o príncipe dos exércitos celestes, vem lembrar-lhe disso com cada golpe de sua espada flamejante. Por isso, aceite hoje esta verdade em sua alma.
O arcanjo Miguel não é apenas defensor da igreja como instituição. Ele é defensor de cada filho de Deus, incluindo você. Ele está ao seu lado na batalha invisível que se trava em sua mente, em seu coração, em suas escolhas. Ele não abandona, não se cansa, não hesita. E se hoje você decidir acreditar que ele foi enviado para guardar sua vida, a sua forma de enfrentar as dificuldades mudará para sempre. Não porque os problemas desaparecerão, mas porque você terá a certeza de que não está sozinho. E essa certeza é suficiente para reacender a coragem e restaurar a paz. Você foi escolhido para ouvir isso agora, porque o céu sabe das lutas que você enfrenta, e o céu não o deixará sem defesa. Abra seu coração à proteção de Miguel. Permita que ele proclame sobre a sua vida o brado da vitória. E quando o inimigo tentar convencê-lo do contrário, lembre-se, o arcanjo Miguel já venceu no céu e também vencerá em sua vida. Feche os olhos por um instante e permita-se entrar no silêncio. O silêncio não é vazio, não é ausência. É espaço sagrado onde Deus fala de forma mais clara. No mundo em que vivemos, cercado por ruídos, preocupações e distrações, talvez o maior desafio seja justamente silenciar para escutar. Mas é nesse silêncio que você poderá sentir a presença do arcanjo Miguel de forma mais profunda. Imagine agora que ele se aproxima de você, não como uma figura distante, mas como alguém que entra no seu espaço, que se coloca ao seu lado com firmeza e serenidade. Visualize sua espada flamejante não como instrumento de destruição, mas como um sinal luminoso que afasta toda a sombra ao redor. Cada golpe que essa espada desfere corta correntes de medo, rompe laços de tristeza, dissipa nuvens de desespero. E nesse instante, você não precisa dizer nada. Apenas esteja em silêncio e permita que a luz do céu envolva seu coração. O silêncio se torna oração, porque o Espírito Santo traduz para Deus até aquilo que você não sabe expressar em palavras. Pense em quantas vezes a angústia o fez acreditar que estava sozinho. Agora imagine o arcanjo Miguel colocando-se diante de você, como um guardião que não dorme, que não se afasta, que não se distrai. Ele ergue sua espada e ao redor dele, legiões de anjos se posicionam, como um exército pronto para defendê-lo. Você não pode vê-los com os olhos da carne, mas pode percebê-los com os olhos da fé. Sinta agora a certeza de que não há batalha que você enfrente sozinho, porque o céu está ao seu redor, sustentando-o, protegendo-o, fortalecendo-o. O silêncio é também momento de decisão. Nesse instante, você pode deixar que o medo continue a dominar seus pensamentos ou pode escolher confiar. Quando você se entrega ao silêncio diante de Deus, você declara, mesmo sem palavras, que acredita. Acredita que há mais do que os olhos enxergam. Acredita que as forças celestiais estão em movimento. Acredita que a mão de Deus age mesmo quando parece que nada acontece. E esse ato de fé muda tudo. Porque quando você confia, o inimigo perde espaço, as trevas perdem força. E o coração começa a experimentar a paz que só o Senhor pode dar. Agora permaneça alguns segundos em silêncio. Respire profundamente e acolha essa presença. O arcanjo Miguel está diante de você. Ele olha em seus olhos com autoridade, mas também com compaixão. Ele não o vê como alguém frágil e perdido, mas como filho amado de Deus, digno de ser defendido. Deixe que esse olhar penetre em sua alma. Deixe que o silêncio se torne força, que o silêncio se torne consolo, que o silêncio se torne fé renovada. O silêncio pode parecer pequeno, mas é nele que o céu realiza grandes obras. Foi no silêncio de Nazaré que o Verbo eterno habitou no ventre de Maria. Foi no silêncio da cruz que Cristo entregou sua vida.
E é nesse silêncio que você pode encontrar a presença do arcanjo Miguel. Não fuja dele, permaneça e sinta, pois é no silêncio que a vitória já começa a se manifestar. Arcanjo Miguel, defendei-nos no combate. Neste momento em que seu coração se volta à oração, permita que cada palavra dessa súplica ganhe vida dentro de você. Quando proclamamos defendei-nos no combate, não estamos repetindo uma fórmula distante, mas declarando uma realidade presente. Você está em uma batalha, seja contra pensamentos que o esmagam, tentações que o perseguem ou dores que insistem em roubar sua paz. Ao dizer estas palavras, você está reconhecendo que não precisa lutar sozinho, porque Miguel foi enviado para estar ao seu lado. Imagine que, a cada vez que pronuncia essa súplica, o próprio céu se ergue em sua defesa. Protegei-nos contra as maldades e ciladas do demônio. Quantas ciladas já se colocaram diante de você? Situações que pareciam pequenas, mas que abriram portas para quedas maiores. Palavras que ouviram sua fraqueza e a transformaram em acusação. Mentiras que se infiltraram em sua mente, dizendo que você não é digno, que não há saída, que não há esperança. Mas quando você invoca Miguel, essas ciladas são desarmadas, porque ele tem a visão que você não tem. Ele enxerga as armadilhas ocultas e as desfaz antes que se fechem sobre você. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. Aqui está a chave da oração. Não é a força do arcanjo por si só que derrota o mal, mas a obediência à ordem de Deus. Miguel vence porque está unido à vontade divina, porque não age por conta própria, mas como instrumento perfeito do Senhor. Isso significa que quando você o invoca, está pedindo para que o poder de Deus se manifeste através dele, para que a autoridade do céu se imponha sobre toda sombra em sua vida. Essa ordem não falha, porque Deus é fiel e sua palavra é eterna. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Ao pronunciar essas palavras, compreenda a profundidade do que pede. Você não está apenas pedindo por si mesmo, mas por toda a igreja, por cada alma que caminha na luta. O poder dessa oração alcança não só a sua vida, mas também aqueles que você ama, aqueles que talvez estejam longe de Deus e que você deseja ver libertos. Miguel age não apenas em sua defesa pessoal, mas como guardião do povo de Deus, guerreiro que combate por todos aqueles que pertencem a Cristo. Agora, feche os olhos e deixe que cada frase da oração ecoe no silêncio do seu coração. Não repita apenas por repetir. Transforme cada palavra em uma entrega, em uma decisão de confiar. Quando você diz, defendei-nos, você está entregando suas lutas. Quando você pede, protegei-nos, está entregando suas fraquezas. Quando suplica, precipitai no inferno, está renunciando a todo domínio que o mal tenta exercer sobre sua vida. Essa oração não é mágica, é fé. É um ato de confiança que abre as portas para que o poder de Deus se manifeste de forma real e concreta. Permita-se agora imaginar o que está acontecendo enquanto você ora. O inimigo que parecia tão forte é confrontado pela espada flamejante de Miguel. As vozes que o acusavam são silenciadas pelo brado eterno: quem é como Deus? As correntes que o prendiam começam a se desfazer, porque o poder de Deus não encontra barreiras quando é invocado com fé. E você, que talvez se sentia pequeno e frágil, descobre que é guardado por um príncipe celestial que luta não apenas por muitos, mas por você em particular. Deixe que esta oração se torne um hábito, uma arma espiritual em sua vida. Cada vez que sentir o peso do mal, invoque Miguel. Cada vez que a tentação se aproximar, proclame suas palavras. Cada vez que a tristeza ameaçar dominá-lo,
Lembre-se de que o céu inteiro se move quando você pede ajuda. O arcanjo não ignora nenhuma súplica feita com fé. Ele ouve, ele age, ele defende. Que esta oração de proteção não termine aqui, mas permaneça em sua alma como escudo constante. Porque o combate não é passageiro, mas a vitória já foi conquistada em Cristo. E Miguel está ao seu lado para garantir que essa vitória se cumpra em sua vida, hoje e sempre. Se você ainda duvida da força que habita este momento, permita-se refletir como faria Santo Tomás de Aquino diante de um coração aflito. Se o arcanjo Miguel venceu o dragão nos céus, como não venceria também as sombras que hoje pesam sobre a sua vida? Pense com clareza. A vitória dele não é apenas um acontecimento passado, mas uma realidade que se renova sempre que alguém invoca a ajuda divina. O inimigo se apresenta em formas diferentes, ora como medo, ora como vício, ora como desânimo. Mas em essência é sempre o mesmo. Um derrotado tentando enganar com aparências de poder. E se Miguel já o precipitou ao inferno, que lógica há em acreditar que as trevas terão domínio definitivo sobre você? A fé não ignora as dificuldades, mas as ilumina com a razão. É natural que seu coração se pergunte: se o céu combate por mim, por que ainda sinto tanta dor? Por que ainda há tantas quedas? A resposta não é ausência de proteção, mas caminho de amadurecimento. Deus não elimina os combates, mas envia auxílio para que você aprenda a confiar. E aqui está a grande lição. A verdadeira força não está em vencer pelas próprias mãos, mas em permitir que a graça de Deus, através da intercessão de Miguel, sustente sua alma. A luta continua, mas você não é mais o mesmo quando decide acreditar que o céu combate ao seu lado. Pergunte-se agora: você aceita a proteção que lhe é oferecida ou continua tentando enfrentar tudo sozinho? Quantas vezes caiu justamente porque acreditou que não precisava de ajuda? Quantas vezes deixou de invocar Miguel porque pensou que era indigno de sua atenção? Mas a verdade é que ele não se aproxima de você por mérito seu, e sim por ordem de Deus, que conhece suas fraquezas e mesmo assim o escolhe. E se o Senhor o escolheu, quem ousará dizer que você não merece defesa? Esta é a lógica da fé. O amor de Deus antecede os seus erros, e a sua misericórdia é maior do que qualquer acusação. Arcanjo Miguel não é apenas protetor da igreja em sua grandeza, mas guardião fiel de cada alma. Ele se inclina até onde você está e permanece firme quando você vacila. E é nesse detalhe que se encontra uma verdade transformadora. Ele não espera a perfeição para agir. Ele age justamente porque há necessidade. Se hoje você sente que já não tem forças, é sinal de que a vitória está mais próxima, porque a graça se manifesta com maior poder quando o coração reconhece sua própria fraqueza. A lógica do céu é diferente da lógica da terra. O mundo diz que você precisa ser forte para vencer. O céu proclama que a vitória já está conquistada em Cristo e que você precisa apenas aceitar que ela se cumpra em sua vida. É aqui que Miguel se torna sinal visível dessa vitória. Ele não cria a luz, mas reflete a luz de Deus. Ele não decide a batalha, mas aplica o decreto eterno da derrota do mal. Ele é mensageiro da certeza de que você não está sozinho, de que existe um exército invisível lutando em seu favor, de que a esperança não é um ideal abstrato, mas uma realidade que se impõe contra toda desesperança. Por isso, a pergunta que ressoa agora é inevitável. Você acredita que o céu combate por você? Você aceita que, ao invocar Miguel, está chamando a si mesmo para dentro da vitória de Cristo? Ou vai continuar dando mais espaço às vozes que dizem que não há saída? Decidir acreditar é o primeiro passo para experimentar a paz. Não é fingir que não há dor, é reconhecer que a dor não é a última palavra. Não é negar que existem trevas,
é afirmar que a luz é mais forte. Não é se enganar com uma promessa vazia, é se apoiar em uma verdade eterna. O arcanjo Miguel está hoje diante de você, não como lenda, mas como realidade. A cada oração, a cada súplica, a cada vez que seu coração se volta a ele, uma nova batalha é travada em seu favor. E mesmo quando você não percebe a luta sendo vencidas no invisível, a correntes sendo quebradas, a portas de esperança se abrindo, confie nisso, porque se Miguel venceu nos céus, também vencerá em sua vida. E se Deus já decretou a vitória, nada, absolutamente nada, poderá anulá-la. Hoje, ao chegar ao final desta oração e reflexão, é preciso que você guarde no coração uma certeza que não pode ser abalada. O arcanjo Miguel o escolheu neste instante. Não por acaso, não por coincidência, mas porque o próprio Deus quis que você fosse lembrado de que não está sozinho. Você pode ter experimentado abandono, rejeição, dor e medo, mas nada disso define quem você é diante de Deus. O que o define é a verdade eterna de que você é amado, defendido e guardado. O arcanjo Miguel, príncipe dos exércitos celestes, se coloca agora diante da sua vida como escudo, como espada e como luz que afasta as trevas. Sinta a força dessa declaração penetrar em sua alma. Você não é esquecido, você não é invisível, você não é desamparado. Quantas vezes o inimigo tentou convencê-lo do contrário? Quantas vezes lançou contra você acusações, lembranças dolorosas, palavras que feriram? Mas nada disso permanece diante do poder de Deus. Quando Miguel bradou nos céus quem é como Deus, ele selou uma vitória que não se limita à eternidade, mas se manifesta hoje na sua vida. Essa vitória não depende das suas forças, mas da fidelidade do Senhor que envia os seus anjos para protegê-lo em todos os caminhos. Permita que sua mente e seu coração repousem agora nessa certeza. Não é apenas um pensamento bonito, é uma realidade espiritual. O céu inteiro se move quando você clama, e quando você invoca a proteção do arcanjo Miguel, uma muralha de luz se ergue ao seu redor. Imagine essa muralha envolvendo sua casa, sua família, sua mente, seu coração. Nenhum mal pode atravessá-la, porque ela não é fruto da sua imaginação, mas reflexo do poder divino. O inimigo pode tentar, pode rugir, pode ameaçar, mas não prevalecerá, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E agora, ao se despedir desta oração, una sua voz à da igreja que confia no auxílio de Miguel e proclame com fé: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso amparo contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Receba estas palavras como selo de bênção sobre sua vida. Hoje o arcanjo Miguel escolheu você, e essa escolha não termina aqui. Cada vez que a escuridão se aproximar, volte a este momento, recorde essa oração, sinta novamente a espada de luz cortando as trevas. Você é guardado, você é defendido, você é escolhido. O combate é real, mas a vitória já é certa. Vá em paz, caminhe na fé e nunca esqueça: você pertence àquele que é maior do que todo o mal.